Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 ao 13. Hoje a minha palavra, ela é uma palavra de desafio para você. Por quê? Tem um objetivo específico hoje. Nesse mês de novembro, a nossa Igreja Metodista em Manhuaçu está completando 103 anos de presença nesse município. E hoje eu quero falar sobre a igreja enfrentando as ciladas do diabo. Ao longo desses 103 anos, essa igreja, que é composta por você, por mim e por uma geração que nos antecedeu, de pessoas notáveis, enfrentaram muitas ciladas do diabo. Como o diabo é um ser milenar, eu também não gosto dele como você, eu também não tenho nenhum interesse por ele como você não tem, mas se nós queremos resistir a ele, como a palavra do Senhor nos diz, para que ele possa fugir de nós, nós precisamos compreender as suas ciladas e tomar cuidado com elas. Então a minha palavra nessa noite, ela é uma palavra de desafio e de conscientização. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essas ciladas que o maligno tem armado contra o povo de Deus ao longo de tantos séculos, especialmente sobre a nossa casa e a nossa igreja, que aqui está nesse mês completando 103 anos de existência. Veja, Efésios 6, verso 10 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Vamos orar ainda sentados. Pai, nós queremos mais uma vez nessa noite dedicar ao Senhor a nossa adoração, mas especialmente queremos te ofertar agora o nosso coração e a nossa mente. Espírito Santo, fala conosco nesta hora. Pai, mais do que voz, nós precisamos escutar o Senhor. Ó Deus, a voz de cada um de nós é um dom que o Senhor nos concedeu, mas nada substitui o Senhor quando fala conosco. Então ministra o nosso coração, Espírito Santo, nessa noite, para que possamos sair daqui um povo atento, vigilante e despertado pelo Senhor, para a grande realidade que vivemos nesses dias, um tempo onde nós temos enfrentado ciladas do diabo contra a nossa vida e a nossa casa. Que o Senhor nos dê discernimento para vivermos esses dias que a tua palavra que acabamos de ler chama de dias maus, para que possamos passar por eles firmes e inabaláveis, vencer tudo com a ajuda e auxílio do Senhor. Nós oramos em nome de teu Filho. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, ninguém ignora a existência do maligno. Ninguém gosta. Aliás, eu acredito que a pessoa que tem um mínimo de equilíbrio, um mínimo de juízo, gosta da presença do maligno. Mas em toda a palavra de Deus nós vemos o Senhor Jesus falar muitas vezes sobre as estratégias do mal contra a nossa vida. Nós, quando lemos o Novo Testamento,
nós percebemos os apóstolos falando constantemente sobre essas articulações do inferno contra a minha e a sua vida, contra a minha e a sua casa e contra a igreja de Cristo, ao ponto de Jesus, num determinado momento do seu ministério, dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ao ponto de a palavra de Deus em outro momento também citar, dizendo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não há como uma pessoa viver a vida cristã fazendo de conta que o mundo espiritual, as regiões celestes, não interferem na minha e na sua vida. Elas interferem, e a Bíblia diz isso de maneira clara. E esse texto bíblico está nos dizendo que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, como muitas pessoas têm pensado por aí. A vida cristã não é uma vida que você vai conseguir viver distraído, tranquilo, sossegado, sem lutas e embates. Muitas vezes vão acontecer coisas na sua e na minha vida, que nós vamos olhar para os lados e não vamos encontrar uma explicação natural para aquilo, não vamos encontrar uma solução natural para aquela situação, porque ela é de cunho espiritual. A igreja, o povo de Jesus, está num campo de guerra há mais de 6.000 anos, e a Bíblia diz, lutando contra as fortalezas do diabo. E nessa luta, quem não é guerreiro é vítima. Essa é uma guerra espiritual. Não existe nessa guerra um cessar-fogo, não há trégua e nem pausa nessa guerra para mim e para você. Guardar as armas, ou retroceder, ou deixar de vigiar, isso são perigos mortais para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Você nunca vai chegar no momento da sua vida em que você vai poder parar e respirar e dizer assim: bem, agora, ufa, vou ter uma semana de folga de todas essas confusões. Não existe isso, irmãos. Jesus disse que nesse mundo, a nossa travessia, a nossa jornada, a nossa peregrinação, ela não seria tranquila e sossegada. É por isso que ele disse que nesse mundo tereis o quê? Muita tranquilidade. Foi isso que Jesus disse? Não, ele disse: nesse mundo tereis aflições. Mas quem é que aflige? Quem é que dá agulhada? Quem é que te dá espetada na vida? É o maligno. Porque existem ciladas do diabo contra a sua vida, contra a igreja, contra o povo de Deus. Por exemplo, no Éden, a palavra do Senhor, quando você começa a ler Gênesis, nos diz que Eva caiu em pecado, porque ela estava no lugar errado, conversando com a pessoa errada, sobre o assunto errado, e com a motivação errada. E o resultado dessa conversa entre Eva e o diabo foi a queda do homem e da mulher. O que Satanás ofereceu a Eva foi uma mentira, porque no fim, o que ele ofereceu, ele disse: você vai conhecer o bem e o mal, e aquilo parecia algo muito interessante, mas no fim o que ele ofereceu produziu dor, vergonha, sentimento de culpa. Ele ofereceu prazer, mas ele deu desgosto. Ele prometeu entendimento, compreensão, mas ele trouxe foi frustração. Ele prometeu conhecimento e vida, e ele deu a morte para Eva e para Adão. É por isso que o lugar aonde o homem e a mulher, o rapaz, a moça, o jovem devem curtir a vida não é no mundo, é no altar de Deus. Porque no Salmo 84:10 o salmista diz: pois um dia nos teus átrios, Senhor, valem mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Há muitas pessoas que são ingênuas hoje, e muitas delas estão dentro das igrejas, achando que se elas não falarem o nome do capiroto, se elas não falarem o nome do maligno, se elas não falarem o nome do diabo, ele vai deixá-las em paz e tranquilas e sossegadas. Esse é o maior engano da sua existência,
Você falando dele ou não, ele vai se apresentar. Você falando dele ou não, ele vai elaborar estratégias contra a sua vida. Eu conheço gente que diz assim: pastor, eu não gosto quando o senhor fala do diabo, só fica traindo essas coisas ruins para perto da gente. Você está achando que se você ficar 10 anos da sua vida sem falar sobre ele, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada não. Ele vai continuar operando violentamente contra nós. Alguns pensam que o diabo é um ser completamente e totalmente inofensivo. Outros acham que o diabo não oferece qualquer ameaça ou perigo para alguém que é crente em Cristo. Pelo contrário, quando Jesus estava conversando com Pedro, ele disse assim: eu roguei por ti, Pedro, porque o diabo foi na presença do meu Pai pedir para te peneirar. Você está achando que nós estamos vivendo um tempo de brincadeira? Foram 103 anos de história, estão sendo 103 anos de história, e se você olhar para trás, você vai ver quantas lutas, quantos desafios, quantas arapucas, quantas armadilhas Satanás criou, elaborou contra esta casa e este povo. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui, de pé, de vitória em vitória, e será assim até a consumação dos séculos, porque essa é a promessa do Pai, essa é a promessa de Cristo. Se você anda com Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Não é que não vai te acontecer nada, vai te acontecer, haverá lutas, haverá perdas, haverá lágrimas que serão derramadas, mas você sairá vitorioso. Quando eu olho para trás, eu só tenho uma memória de 18 anos para essa igreja, porque tem 18 anos que eu estou aqui. Eu nunca entrei nessa cidade antes dos 18 anos. Quando eu nasci e fui criado em Muriaé, eu ouvia alguns familiares, amigos do meu avô, porque na roça, na fazenda, a gente conversava. Meu avô recebia os amigos e a gente se assentava na varanda, era assim antigamente. E lá o papo corria, o cafezinho não era na mesa, era levado lá na varanda, naquelas xícarazinhas de esmalte, naquele pratozinho de esmalte, naquele bulizinho, não era garrafa térmica, era bule. E ali o papo corria solto, e eu lembro que alguns falavam assim: ô Joãozinho, meu avô chamava João Cruz, e alguns amigos mais íntimos chamavam de Joãozinho. Ô Joãozinho, eu fui lá em Manhuaçu comprar um carro, e eu pensava assim: esse Manhuaçu deve ser longe para valer, né? Era só 130 quilômetros de Muriaé, esse Manhuaçu deve ser longe para valer. Eu só conheço 18 anos dessa história, mas olhando daqui de cima para baixo, eu me lembro da avó do Pedro, Dona Hélia. Ela tem uma história, teve uma história de 93 anos. 96? 96, Pedro, foi? 96 anos de história nessa comunidade, não é? Alguns outros que não estão aqui agora nessa noite, porque não vieram, também tem uma longa história. O senhor Odécio, que frequenta aqui, já tem mais de 50 anos de história. Quando nós olhamos para essa história, apesar das nossas falhas e erros, chegamos aqui com a graça de Deus, guardado pelo sangue do Cordeiro, e estamos completando 103 anos. Mas o que eu quero pensar com você nessa noite é que eu quero considerar hoje aqui algumas ciladas graves e de consequências graves que o diabo procura realizar no nosso meio, e que você e eu precisamos estar atentos a elas, para que nós não sejamos vencidos na nossa caminhada, para que nós não sejamos derrotados ou enganados, porque ele com violência investe contra nós, armando essas ciladas. E quais são essas interferências que o maligno procura produzir na minha e na sua vida? Veja, a primeira interferência do diabo no nosso meio é que ele gosta de roubar a palavra de Deus dos nossos corações. Essa é a primeira interferência do maligno.
O verso de número 11 nos diz aí o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção, hoje o maior empenho do maligno é no sentido de roubar a palavra de Deus do nosso coração, e para isso ele arma muitas ciladas. Lá em Mateus no capítulo 13, o Senhor Jesus, para ilustrar isso, ele conta aquela parábola do semeador. Você se lembra? E Jesus diz que um semeador um dia saiu a semear, e uma semente caiu na estrada, na beira da estrada, a outra caiu entre os espinhos, a outra caiu entre a rocha, e outra semente caiu em boa terra. E ele diz que essas sementes que foram sendo semeadas, elas foram experimentando situações diferentes. A semente que caiu à beira do caminho, Jesus diz que ela foi pisada pelos homens e comida pelas aves dos céus. E aí, quando Jesus acaba de contar essa parábola, os discípulos não entenderam nada. Em particular, lá em Mateus 13 você vai ver, em particular eles chamam Jesus: Senhor, como é que é isso? E aí Jesus explica para eles, interpreta a parábola para eles, dizendo a eles que as aves que comiam a semente, elas simbolizam aquilo que o diabo faz no nosso meio, que vem para arrebatar a palavra de Deus dos nossos corações, para que a pessoa não creia, para que a pessoa não seja salva. O diabo, ele entra em qualquer lugar aonde o evangelho está sendo anunciado, pregado, e a tentativa dele é roubar essa palavra do meu e do seu coração. Aquela mensagem, por exemplo, que fere o nosso coração, que revela ao homem o seu pecado, que revela a sua necessidade urgente de arrependimento, que fala do inevitável juízo de Deus. Essa mensagem o diabo detesta, e quando alguém acaba de pregar isso e falar sobre isso, ele então faz de tudo para roubá-la do seu coração. Quando alguém ouve a palavra de Deus, o diabo começa a dizer na sua mente algumas coisas. Ele quer interferir, ele quer roubar essa palavra. E quando você ouve a palavra de Deus, ele começa a dizer algumas coisas para você. Que coisas seriam essas? Escute, ele diz assim: isso é bobagem, você não é tão ruim assim como esse pastor está dizendo. Existe um monte de bandidos e assassinos por aí, esses sim são ruins. Só porque você fala uma mentirinha aqui e ali de vez em quando, não tem nada a ver, isso nunca prejudicou ninguém. Olha o argumento que ele vai usando na sua mente. Outros ouvem na mente o seguinte: para que se decidir por Jesus agora? Para que você se arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida agora? Você tem uma vida toda pela frente. Você ainda tem muito tempo, você está muito novo. Deixa isso para quando você tiver mais anos de vida. Quando você tiver mais velho, você faz essa decisão, você se arrepende, muda de vida, cria vergonha na cara, toma uma atitude em relação à palavra de Deus que você tem escutado. Deixa isso para depois. Agora, o negócio é ir para o rock, para a balada, é curtir, aproveitar a vida. Ele vai entrando com essas ideias na sua mente, para interferir e roubar a palavra de Cristo, para que não haja quebrantamento, para que não haja mudança, transformação na sua vida e no seu coração. Tem gente que quando está ouvindo a palavra de Deus, ela escuta outras coisas na sua mente. Ela escuta o seguinte: que inferno que nada. Esse pastor está falando de inferno? Que inferno que nada. Inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Tem muita gente pior do que você por aí. Esse tipo de gente sim tem que ficar preocupada. Preste atenção, querido. A primeira interferência do maligno, quando você escuta a palavra de Deus, é que ele quer roubá-la do seu coração, para que você não se quebrante, para que você não se arrependa, para que você não mude de vida, para que você não conserte as coisas. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Não dê ouvidos a essas coisas que passam pela sua mente, ou que são ditas pelas bocas das pessoas com as quais você convive.
Porque aquelas pessoas que têm desprezado a palavra de Cristo, aquelas pessoas que têm negado a palavra de Cristo, que não vivem de acordo com a palavra de Cristo, essas pessoas, elas estão correndo um perigo enorme. A alma dessas pessoas está sucumbindo, a alma dessas pessoas está caminhando na direção da perdição eterna, e elas não terão tempo, se não acordarem hoje, elas não terão tempo de rever e de se arrepender e de mudar de vida. Então escute o que eu estou te dizendo. Hoje você tem que entender que você precisa de consertar a vida, que você precisa de consertar as coisas, de que você precisa emendar o seu caminho com Cristo, que você precisa consertar aquilo que tem sido mal feito na sua história, para que o diabo não roube essa palavra do seu coração, para que a sua vida experimente uma transformação. A primeira interferência do maligno é querer roubar isso de você. Isso é uma cilada dele, para destruir a sua alma, para lançá-la na perdição eterna. A segunda interferência, ou a segunda ação do diabo contra a igreja, é que ele gosta de semear nela o joio, para que a igreja caia no descrédito. Escute isso. Essa é a segunda ação, a segunda interferência do maligno. Ele gosta de semear no meio da igreja o joio, para que ela, a comunidade cristã, caia no descrédito. O verso 13 diz o seguinte, olha o que o apóstolo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto está falando das armaduras de Deus, e no verso abaixo desse texto, o apóstolo Paulo começa a descrever quais são essas armaduras que Deus tem colocado à minha e à sua disposição. Mas existe uma verdade que o apóstolo Paulo não coloca nesse texto, que ele não cita nesse texto, mas que está diretamente relacionada a tudo aquilo que ele está dizendo. Não adianta, por exemplo, você encontrar um soldado bem preparado. E Paulo está pensando no soldado romano. Ele fala do capacete, depois em outro momento da couraça, da espada, do cinto, aquele negócio todo. Você pode encontrar um soldado todo muito bem aparelhado, todo muito bem preparado. Não adianta o soldado possuir todas essas armaduras se ele não for sóbrio e vigilante. Entenda isso. Você pode ter todos os instrumentos para vencer as guerras da sua vida, mas se o seu inimigo vier quando você não estiver vigiando, você pode perder tudo. Você pode ser a pessoa mais bem preparada, você pode conhecer todas as verdades da palavra de Deus, você pode conhecer todos os princípios e valores das escrituras sagradas, mas se o maligno vier quando você não estiver vigiando, quando você não estiver atento, ele destruirá a sua vida, porque a sua segunda ação é tentar semear no meio do povo de Deus o joio. Em Mateus 13, quando Jesus conta uma outra parábola do semeador, o Senhor Jesus está falando sobre isso. Jesus conta essa parábola que você conhece, eu quero lembrá-la rapidamente a você, dizendo que um homem havia preparado o seu campo com muito cuidado. Chamou os seus servos, arou o campo, adubou o campo, fez tudo direitinho, plantou o trigo, e no final do dia, a turma muito cansada do trabalho, porque quem já trabalhou na roça sabe que o trabalho da roça é pesado, não é verdade? E se você considerar que naquela época não tinha aqueles trator com ar-condicionado, aqueles rodão arando a terra, era um boi ou um burro puxando, ou quem não tinha dinheiro para comprar um boi e um burro, sabe quem era? Era o pai que botava aquele arreio nas costas e o filho ia pressionando aquele arado no chão. No final do dia os caras estavam mortos de tanto trabalhar. E aí Jesus diz que todo mundo foi descansar à noite. E aí Jesus, dizendo nessa parábola, diz assim: e à noite, quando ninguém vigiava,
sobreveio um inimigo daquele homem, uma pessoa invejosa, uma pessoa que não queria o seu progresso, o seu crescimento, o seu bem, e semeou naquele campo de trigo, semeou no meio dele joio. Jesus fala que ao acordar no dia seguinte, e ao passar dos dias, eles foram observando o campo e viram que havia algo estranho. Estava crescendo o trigo, mas eles perceberam que havia também muitos ramos de joio brotando. E aí os servos viraram para o dono, o proprietário, e disseram assim: olha, alguém semeou praga no meio do trigo, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá e vamos arrancar tudo. E Jesus, contando a parábola, ele disse que esse senhor, com muita sabedoria, disse assim: vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer isso, deixem os dois crescerem juntos, porque quando eles derem frutos, os frutos são completamente diferentes, porque se vocês tentarem arrancar agora, por engano, vocês podem arrancar o trigo ao invés de joio, mas quando eles dão frutos, eles são completamente diferentes, não tem como errar. Jesus estava falando sobre o que, queridos? Ele estava falando sobre essa necessidade da vigilância. Jesus fala que enquanto os filhos do reino, a igreja, eles estavam dormindo, quando eles não vigiavam, veio o inimigo, semeou o joio no meio daquele trigo, ele semeou no meio dos filhos de Deus, que é a igreja. Jesus está falando que aquele campo era a igreja. Jesus está dizendo que o maligno veio e semeou no meio da igreja os seus filhos, para que eles pudessem perturbar a comunidade dos crentes, para que eles pudessem trazer descrédito para a comunidade dos crentes, pela falta de vigilância. Jesus disse que o diabo colocou seus agentes dentro da igreja, pessoas que têm aparência de crente, nome de crente, usam a linguagem dos crentes, eles dizem assim: a paz do Senhor, glória. É interessante que a linguagem crente, por assim dizer, viralizou no mundo. Eu tenho o hábito de caminhar, quase todos os dias quando dá, não é? Até recuperar o dedão do pé que eu quebrei jogando bola. É um hábito de caminhar. E aí eu estava caminhando esses dias lá na BB, vendo os homens jogar bola, e eles xingam palavrão que não quero mais, muita coisa, e eu estou lá, caminhando no meio daquele povo. Aí eu perguntei: como é que você vai? Está tudo bem? Ele, em vez de falar assim, está tudo bem, os caras têm a linguagem dos crentes: tudo na paz, pastor, tudo na paz. Só falta dizer para mim: shalom, pastor. Eles têm a linguagem, eles têm a saudação correta, eles têm o jeito correto. Quando a coisa acontece errada, diz: misericórdia. Eu falei: ué, quem olha esse cara é crente, está tudo na paz, misericórdia. Eles têm a linguagem, mas na verdade eles são filhos do maligno. Eles estão no nosso meio, mas nunca experimentaram a transformação. O que Jesus diz é que a segunda ação do maligno contra mim e a sua vida, contra a igreja de Cristo, é levar essa igreja ao descrédito. É por isso que muitos de nós estamos assistindo o Brasil com mais de 40 milhões de crentes, e nós não mudamos nada nessa nação. Sabe por quê? Há muitos filhos do maligno no nosso meio, que nunca experimentaram uma vida transformada, que nunca se quebraram diante de Jesus, que nunca foram de fato pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Quando o mundo olha para eles, eles têm a mesma marca do mundo. A linguagem do mundo é perversa, e a deles também. E é interessante que hoje as marcas, me perdoe, mas eu vou dizer, você não vai gostar, mas eu vou tocar na sua ferida. Mas até hoje os hábitos do mundo, gente, me perdoe você que gosta, eu não proíbo ninguém, mas eu fico com a pulga para trás da orelha quando eu vejo esses crentes tatuando o corpo. Quando o cara vem do mundo tatuado, está tudo bem, mas começar a fazer isso, parece que isso vira um vício. As marcas, Paulo diz que nós somos
carta aberta para esse mundo, que na nossa vida, esse mundo tem que ler que nós temos um compromisso com Cristo. Mas hoje nós temos visto pessoas com marcas estranhas no nosso meio. Mas o diabo, querido, ele quer isso, ele quer semear no meio da igreja pessoas que são semelhantes aos crentes. Eles têm a linguagem, eles têm muitas vezes a saudação, mas eles não têm uma vida transformada. Porque a palavra de Deus diz assim, lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, aquelas coisas que estavam lá, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Mas o que acontece hoje? Nós hoje assistimos as pessoas entrando na igreja, e elas não dão de maneira nenhuma não abrem mão da sua velha bagagem, dos seus velhos hábitos, dos seus velhos costumes. Elas não se arrependem e não põem essa bagagem para fora. Preste atenção, você precisa tomar muito cuidado. No grupo apostólico dos 12 que Jesus tinha, a Bíblia revela algo muito sério. Até dentro do grupo apostólico que Jesus tinha, o diabo semeou joio. Eles ocupavam posição de destaque. Veja, Judas Iscariotes, ele era um apóstolo, ele não era qualquer pessoa, ele estava dentro da igreja, mas ele não tinha um coração transformado. Pior ainda, você e eu olhando para Judas Iscariotes, nós vamos dizer assim: como é que esse cara foi escolhido para ser o tesoureiro da igreja? Mas eles escolheram Judas Iscariotes para ser o tesoureiro, e a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que Jesus ganhava para a missão. Tinha joio lá na equipe apostólica. Esse joio, muitas vezes, pode ter até ministério espetacular, de profetizar, fazer milagres, expulsar demônios. Você se lembra quando Jesus falou assim, sobre o juízo final? Naqueles dias, muitos hão de me dizer: Senhor, em teu nome, lembra? Expulsamos demônios, operamos milagres, fizemos e acontecemos. Quando nós chegávamos no pedaço, o pau arrepiava, Jesus. O troço era forte, o fogo era grande. E Jesus ouviu tudo e disse assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles tinham dons, eles profetizavam, expulsavam demônios, porque o nome de Jesus tem poder nos céus e na terra, aleluia. E até na boca de um não convertido é capaz de realizar coisas grandes. Mas o coração desse povo não abandonou a iniquidade. Entenda uma coisa, querido: o diabo tem uma ação, ele quer semear o joio no meio da igreja para trazer descrédito. Então não seja você joio, examine o seu coração, se converta, mude de vida, tome uma atitude, se comprometa com Cristo, seja a luz do mundo e sal da terra. Alguns que são joio, irmãos, nunca deixaram de ser filhos do maligno, estão na igreja, alguns até são membros da igreja, mas eles não pertencem ao reino de Deus, eles são filhos das trevas. E preste atenção no que Jesus está dizendo quando ele fala sobre isso, quando ele conta essa parábola em Mateus 13 do semeador, do trigo e do joio. Ele diz que porque aquele povo estava dormindo, depois de um dia cansativo de trabalho, não estava vigiando, o maligno veio e semeou o joio. Em Marcos 13:37, Jesus diz assim: o que porém vos digo a todos, vigiai. Em Apocalipse 16:15, o Senhor diz: eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia
vigia e guarda as suas vestes para não andar nu. Meus amados, o Senhor Jesus quer que nós como igreja possamos continuar a vencer as ciladas do inimigo, mas para que nós possamos vencer as ciladas do maligno, você tem que ser vigilante, você tem que prestar atenção, você tem que ler a sua Bíblia, você precisa orar na sua casa, você precisa ter relacionamento com Deus, com Cristo, para que você vença, para que daqui a 103 anos de novo, ou seja, quando essa igreja completar 206 anos, alguém possa dizer sobre nós que passamos aqui: eles foram vigilantes, eles vigiaram. O Senhor Jesus diz que para vencermos as ciladas do maligno, é necessário vigilância, oração, consagração das nossas vidas aos pés de Cristo. É assim que você tem vivido a sua vida cristã? E por último, a terceira ação do maligno contra a igreja de Jesus é que o maligno faz de tudo, mas de tudo que ele puder fazer para resistir à obra missionária. Não está no texto em que eu li, mas lá em 1 Tessalonicenses 2,18, o apóstolo Paulo diz: por isso quisemos ir até vós, contudo Satanás nos barrou o caminho. E lá em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz que Satanás barrou o seu caminho não uma vez, mas ele diz que foram 2 vezes. Portanto, a ação do maligno era de resistência à obra missionária que ele estava fazendo. Ele fala que Satanás barrou os seus passos quando ele estava empreendendo uma jornada missionária, porque o diabo odeia a obra missionária, ele persegue a obra missionária com fúria, ele se esforça com todas as suas energias para barrar a evangelização que a igreja faz no local onde ela está estabelecida. Ele fecha portas, o maligno bloqueia o caminho, ele cega o entendimento dos incrédulos e das pessoas que estão ao redor da obra missionária. Ele procura derrubar os crentes que evangelizam, colocando todo tipo de dificuldade para impedi-los de fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que ele se opõe ostensivamente contra o projeto de levar o Evangelho, a palavra de Deus, a todos os homens e mulheres. Paulo fala que nos últimos dias muitas pessoas seriam enganadas por obedecerem a ensinos de demônios. E o diabo, querido, preste atenção nisso, para impedir a obra missionária, para impedir o avanço do Evangelho, o diabo se especializou. Isso aí, ele foi para a faculdade, ele fez doutorado, PhD. Você sabe em que matéria ele fez? Ele se especializou em inventar religiões. Há 10 anos atrás, eu posso estar errando por 1 ano ou 2, mas o número aqui não é o que menos importa. Há 10 anos atrás, a Associação de Pastores dessa cidade, Amém, fez um levantamento nesse município de Manhuaçu. Queríamos saber quantas denominações nós tínhamos na cidade. Denominações, não igreja. E o número que chegamos depois de fazer o levantamento foi assombroso. Há 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, nós tínhamos 100 denominações diferentes. Não é 100 igrejas, deve ter mais de 200, mas 100 denominações diferentes. Você sabe o que isso significa? Eu vou te dizer. Significa o seguinte: se você está aqui e você ainda não foi transformado pela graça de Cristo, e você é corrigido, e você é confrontado com a palavra de Deus, e você não gosta, você fica aborrecido, você fica contrariado, isso significa que você pode sair dessa igreja, ir embora dessa igreja, e você é capaz de passar 50 anos da sua vida, 6 meses do ano, em uma igreja diferente, sem nunca mudar de vida. É
capaz de morrer e ir para o inferno sem nunca consertar de vida e sem nunca ter saído de dentro de uma igreja. Porque se você não gostou dessa, você vai para outra. Fica aqui 6 meses na outra, 6 meses na outra. Você vai ficar 50 anos, 6 meses numa igreja, sem nunca experimentar uma mudança de vida. E quando a morte chegar, a sua alma se perde. Porque o diabo se especializou em barrar a obra missionária, inventando religiões. Hoje nós temos um grupo espalhado na sociedade manhuaçuense e do Brasil inteiro e do mundo inteiro de gente que não aceita ser pastoreado, ser orientado, ser corrigido, ser acompanhado. Não aceita. O diabo é o pai de muitas doutrinas geradas no inferno para desviar as pessoas da verdade. Hoje você pode ser crente bebendo. Tem igreja na cidade que você pode ser crente bebendo. Pode ser crente dançando música da Ivete Sangalo. Poeira, levantou poeira. Vai levantar poeira até no inferno. Você pode ser crente bebendo e dançando a música do mundo. Aí eu me lembro do profeta Elias, quando chegou diante de Israel, e disse assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu, mas se o Senhor é Deus, se prostrem diante dele, se convertam, mudam de vida. Deus é Senhor dos céus e da terra, e Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele não vai negociar isso para te agradar, querido. Não vai. O profeta Elias teve um grande problema com o povo de Israel, porque eles ficavam cocheando entre dois pensamentos. O culto de Baal era bacana, podia dançar, beber, levantar poeira, mas o culto do Senhor exigia sacrifício, derramamento de sangue, restaurar o altar. Porque sem restauração de altar não tem como colocar o sacrifício, nem tem como o fogo cair do céu. O diabo se opõe à obra missionária, inventando religiões, para te enganar, para me enganar, para nos iludir. Não gostei do pastor Robert, vou para outro lugar, e daqui a pouco não está em lugar nenhum, está rodando por tudo quanto é canto, não para em lugar nenhum. Queridos, eu quero terminar a minha palavra dizendo para você que nós temos que tomar cuidado e muita atenção com as ciladas do diabo. 103 anos de existência, lidando com as interferências do maligno. Tenha atenção na sua vida com essas interferências. O maligno quer roubar essa palavra do seu coração, mas eu profetizo em nome de Jesus que ela não será arrancada de você nessa noite. O maligno, ele é tão astuto que ele semeia joio no meio da igreja para promover o descrédito da igreja. É por isso que você tem muita gente hoje chamado assim, desigrejados. Já nem são mais desviados, porque eles acreditam em Deus, nas Escrituras Sagradas, mas eles são desigrejados, porque eles se decepcionaram com os crentes, com você, comigo, porque é tanto mau exemplo, que nós que deveríamos ser luz do mundo, muitos de nós estão apagando, já quase apagando a mecha de maneira plena. E aí, esse mundo não consegue mais enxergar nada. E nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque o diabo quer se opor à obra missionária, inventando religiões.
Não invente religião para a sua vida. Conserte o seu caminho. Conserte a sua vida com Deus. Acerte-se com Ele. Caminhe com Cristo. E se você caminhar com Jesus, a verdade que está escrita no Salmo 23 habitará a sua casa. O Senhor é meu pastor. E se você deixar Ele ser o seu pastor, nada te faltará. Não te faltará paz, não te faltará consolo, não te faltará sustento. Ele vai te guiar, não para a balada, não para o rock, não para a pegação das meninas e dos gatinhos. Ele vai te guiar para as águas tranquilas, aonde você vai conseguir encontrar paz e sossego para a sua alma. E você vai experimentar a verdade do Salmo 4, quando ele diz assim: à noite eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz descansar tranquilo. Você não vai precisar de remédio de tarja preta, porque o maior de todos os psicólogos não é a minha esposa que está fazendo psicologia, é o Senhor Jesus. Ele será o seu consolo, a sua força, o seu escudo, a sua vitória. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nós vamos louvar a Deus, irmãos, pelos 103 anos de história dessa igreja. E que o Senhor possa continuar levantando homens e mulheres do nosso meio, para que eles possam fazer a diferença na sociedade de Manhuaçu, nesse país. Mas isso começa pela sua vida. Isso começa pela sua vida, pela transformação do seu coração, pelo seu comportamento lá na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, no relacionamento com os outros. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos Te agradecer nessa noite, porque o Senhor tem tido misericórdia da vida de cada um de nós. O Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa mais uma vez promover transformação na vida de cada um de nós que aqui estamos, que ouvimos a Tua palavra. Que, ó Deus, essa palavra possa produzir mudanças na nossa vida, possa produzir consertos na nossa história. Que essa palavra, ó Deus, possa nos quebrar em nome de Jesus e nos levar à admissão de muitas coisas que nós precisamos abrir mão para experimentarmos aquilo que a Tua palavra diz, a vontade do Senhor. Porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, meu Deus, que o Senhor possa nos convencer através do Teu Espírito nesta hora, para que possamos viver uma vida aprovada aos Teus olhos. A Tua palavra nos diz lá em Romanos 16, quando o apóstolo Paulo escrevia à igreja de Roma, ele diz e saúda a um irmão especial. Ele diz assim: saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Senhor, é isso que queremos, ser aprovados em Cristo, como Ápeles foi. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite possamos ser nas Tuas mãos um homem e uma mulher aprovado em Cristo. Nós oramos pedindo o Teu favor e a Tua bênção para esta semana. Que o Senhor possa usar da vida de cada um de nós para ser luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.